Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. E que a paz do Divino Amigo esteja conosco mais uma vez, né? Porque nós sempre estamos em paz com a presença do Mestre querido ao nosso lado. Mas mais uma vez nós vamos pedir a sua misericórdia, pedindo a Ele que esteja mais uma noite, nesta noite, mais uma vez conosco. O Centro Espírita Casa do Caminho tem várias atividades e funciona durante quase toda a semana, exceto às sextas-feiras. O resto dos dias, a maior parte é às 20 horas, às quartas-feiras, às 14 horas. Nós temos um plantão de atendimento para as pessoas que quiserem conversar com alguns dos nossos plantonistas. Segunda, terça e quinta, a partir das 19 horas, e quarta-feira, a partir da 1h da tarde. O trabalho social da nossa casa consiste basicamente na distribuição de cestas, enxovais para bebê e distribuição de lanches, que é feito todos os sábados às 19 horas. Se alguém tiver interesse em participar de algum desses trabalhos, na distribuição dos lanches principalmente, pode procurar a Sandra ou o Marcos, que aos sábados, né? Nós queremos lembrar também que nós temos uma viagem a Araxá nos dias 6, 7 e 8 agora de novembro. Nós estamos mais com algumas vagas, são poucas, mas nós temos algumas ainda. Quem tiver interesse pode procurar a Sandra para saber como é que funciona isso. Bom, essa é basicamente a nossa... É assim que funciona a Casa do Caminho. E agora, nesse instante, nós vamos aproveitar para relaxar o nosso corpo. Vamos relaxando a nossa mente, entrando em contato com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com os nossos anjos de guarda. Nós temos sempre ao nosso lado o nosso anjo de guarda, que nos encaminha, que nos intui, e que permita que nós possamos tomar sempre o caminho correto e fazer as coisas da melhor maneira possível. Nós não estamos aqui por acaso, não só na Terra, como agora nesse instante aqui reunidos em nome de Jesus. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e sabemos que Ele aqui está no meio de nós. Por isso, nesse instante, nós vamos pedindo a eles, a esses amigos espirituais que aqui estão, a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, que permita que as nossas mentes e os nossos corações assimilem a lição da noite. Que possamos, através dessas lições que ouvimos todas as semanas, através desse pingar constante, nós possamos mudar a nossa forma de ser. Nós possamos fazer a nossa a tão falada reforma íntima. Que nós possamos a cada dia, a cada instante, sermos um pouquinho melhores. Nós temos a impressão sempre que ouvimos as mesmas coisas, mas não é assim. É a necessidade que nós temos de ouvir as palavras de Jesus. E que o nosso coração possa se encher de alegria, possa se encher de amor. E assim, meus queridos, agradecendo a presença amiga desse plano espiritual, nós vamos envolvendo a nossa companheirinha Kátia, que vai falar hoje de palavras fonte viva, discernir e dirigir. Boa noite a todos, aqueles que se encontram aqui, também aqueles que estão... A internet está funcionando hoje, né? Aqueles que estão online. Então, só de fazer uma correção no nome da obra, se alguém quiser ler depois a mensagem em casa, é Palavras de Vida Eterna, tá? Do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E a Sandra, quem se interessar também pelo tema, trouxe o Renovando Atitudes do Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo, que tem um texto que chama Tua Medida, que comenta a mesma passagem do Evangelho. E é interessante isso, quando nós comparamos as mensagens, porque nós percebemos a forma de cada autor. Porque nós achamos que os benfeitores espirituais falam todos do mesmo jeito.
Na verdade, toda mensagem que eles nos dão é moralizante. Ninguém dá puxão de orelha pesado, ninguém esculhamba com a gente, ninguém faz nada disso. Eles são gentis, delicados, mas cada um tem a sua linha de raciocínio. E é muito interessante lermos comentários do mesmo assunto em vários autores, porque favorece a nossa reforma íntima, ou como diz Hamed, a nossa renovação de atitude, e favorece a nossa reflexão, porque nós vamos vendo caminhos, e aí nós começamos às vezes a perceber que nós temos maior identidade com alguns autores do que com outros. Pegando esses dois, por exemplo, Emmanuel é bem evangélico, Emmanuel é bem amoroso, não que Hamed não seja, mas Hamed vai por um viés racional que Emmanuel não vai, né? Emmanuel fica muito no sentimento. E Hamed trabalha o sentimento através da reflexão sobre o sentimento. Então, é uma forma mais racional de trabalhar o mesmo tema. Então, é interessante sempre nós lermos. Mas qual é o tema, né? Porque eu já falei um monte de coisa, não falei qual é o tema. Então, o tema à noite está no livro de Emmanuel, é discernir e corrigir. E é baseado no capítulo 7, versículo 2, do Evangelho de Mateus, que nos diz: com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Este comentário de Jesus, Jesus segundo Mateus, é muito interessante para nós pensarmos no nosso dia a dia. Porque é incrível a facilidade com que todos nós emitimos julgamento. Porque, meus amores, dar opinião é julgar. Falar o que nós pensamos é julgar. Não é discernir. Comentar é julgar. Por quê? Porque toda opinião que nós emitimos, ela está fundamentada no nosso conhecimento, no nosso entendimento, naquilo que nós chamamos a nossa verdade. Porque todo mundo é dono da verdade, não é assim? Todo mundo tem alguma verdade. Só que é uma parte da verdade. Porque a verdade absoluta é a verdade que conhecem os espíritos puros. É a verdade da lei divina. Nós conhecemos vieses, nós conhecemos ângulos diferentes do mesmo assunto. E aí é que a coisa vai ficando mais complicada. Porque como nós olhamos o mesmo assunto por um ângulo e o outro por outro ângulo, não é? Todos vocês estão me vendo aqui. Quem está bem de frente está vendo de um jeito, quem está mais de lado está vendo de outro, não é? Um vê mais perfil, não é? Ou seja, são ângulos diferentes. Então, na hora de me descrever, eu estou tirando o julgamento, né? Pode achar que o meu nariz é maior, o outro pode achar que eu não tenho nariz, um pode falar que eu tenho papo, o outro pode falar que eu não tenho, por causa do quê? Do ângulo. E aí a gente começa a perceber que não existe o ângulo certo nem o errado. Existem ângulos complementares. Só que a hora que nós damos a nossa opinião, nós nos balizamos, nos baseamos, nos fundamentamos na nossa verdade. E como nós construímos essa verdade? Não que ela seja errada, como eu disse, não tem verdade errada. É que são ângulos diferentes da mesma coisa. Como nós construímos? Através da nossa formação, do nosso conhecimento intelectual, da nossa cultura, da nossa educação familiar e, claro, nós espíritas somos reencarnacionistas do nosso passado. São as nossas experiências que vão construindo esses nossos conhecimentos. Essa coisa que nós chamamos de verdade. E é com base nela que nós vamos julgar o outro. Porque, na verdade, falando sobre a verdade, né, coisa horrível, mas, na realidade, nós acabamos, como conhecemos apenas alguns ângulos, ou um ângulo, do problema, da situação, da verdade, porque tudo nós conhecemos um ângulo. Às vezes, nós até conhecemos dois ângulos, mas nós escolhemos um. Não é assim? Se duas pessoas vêm nos contar que brigaram, então, uma conta o lado dela, a outra conta o lado dela. Nós conseguimos ser neutros? Dificilmente. Nós vamos ser partidários. E é aí que a coisa começa. Porque a hora que eu opto por ser partidária, eu estou julgando. Eu estou escolhendo uma verdade como absoluta.
E sou capaz de chegar para o outro, que eu não apoiei, e esculhambar. E pode ser que mais à frente, com o passar do tempo, nós descobramos que aquele que foi esculhambado é que estava certo. Isso não aconteceu já com vocês? Comigo já. Né? A vida passa, o tempo corre, daí você descobre que defendeu a pessoa errada, que te levaram na conversa usando português claro direitinho, te engambelaram, né, assim, e você fica com uma cara de tacho porque esculhambou com alguém que não tinha feito nada contrário ao teu código de valores. Eu não estou nem falando de lei divina, né? Porque o cumprimento da lei divina está num outro estágio. Quando a gente fala, quando Jesus nos fala aqui de julgar, ele está falando do nosso código de valores, do nosso arcabouço de informações que nos permitem analisar as situações. Então, falar para não julgar é uma coisa muito complicada, porque nós julgamos o tempo todo. Vocês aqui estão me julgando, queiram ou não. Né? Vocês estão julgando a minha pessoa, a minha imagem, a minha figura, o jeito que eu falo e a mensagem que eu passo. Tudo é julgado. Porque a única forma que nós conseguimos escolher informações para ficarmos com elas. Mas Emmanuel nos aponta um outro caminho, que é o caminho do discernimento, para daí corrigir. E quando a gente pensa em discernimento, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Porque o discernimento, o que é discernir? É diferenciar entre duas coisas. É pegar duas coisas, 2, 3, 4, 5, 10, analisar, escolher com base em argumentos que nós temos condição de, se questionados, explicar. Não é naquela coisa, não gostei. Não vi e não gostei. Não. Meu coração me diz que o outro está certo. Gente, o coração não fala. Sendo completamente racional, né? O coração não fala. Nossos interesses emocionais fazem com que nós façamos escolhas. Agora, quando nós discernimos, nós vamos ter que olhar a situação de uma forma, completamente diferente. Porque nós vamos ter que analisar os dois discursos. Vamos voltar para o caso das duas pessoas que brigaram e vieram nos contar. Nós não estávamos presentes. Então, nós vamos ter que analisar os dois discursos. Nós vamos ter que pensar qual é o comportamento usual dessas pessoas. Por exemplo, qualquer um de vocês aqui que me conhece um pouco mais. Se alguém chegar para vocês e falar que me viu na esquina esculhambando alguém, vocês vão acreditar. Porque se não acreditarem, vocês não estão levando em consideração nem o que eu falo, porque eu falo que eu brigo, nem a minha forma mais exaltada de me expressar. Que para muita gente, às vezes eu não estou nem brigando, mas a pessoa já acha que eu estou brigando, então eu estou brigando. Tá bom, tá ótimo, resolvido. Porque, de repente, eu gosto tanto dela, comigo ela nunca brigou, mas isso não significa que ela não brigue. Então, nós vamos, para discernir, nós temos que analisar, prestar atenção, usar a memória, ou seja, vai dar um trabalho, gente, incrível. Porque, acontece que nós temos pressa de emitir opinião. Né? Uma vez eu li uma entrevista do Caetano Veloso. Eu, particularmente, gosto muito do Caetano e brinco que eu sou muito parecida com ele nesse ponto. Tudo que me perguntam, eu dou opinião. Né? E ele falava exatamente isso. Falavam para ele, não, você tem opinião sobre tudo? Ele falou, não, claro que eu tenho. Me perguntam, eu respondo. Agora, se eu estou falando besteira ou não, é outra história. E é muito interessante, porque opinião todo mundo tem. Você fala, não tenho opinião, não. Nós temos, sim, sobre tudo. Né? E quando nós vemos esses programas na televisão, eu estou falando das chamadas, porque eu, particularmente, eu vejo novela, eu vejo um monte de coisa, mas esse tipo de programa eu não vejo. Esses reality shows eu realmente não assisto. Mas quando a gente vê a chamada desses programas, vocês percebem o quanto o povo é partidário? Parece caminho de infância, não é assim? É uma coisa visceral, né? Não, porque o fulano não vale nada, porque a fulana... E outra, todo mundo acha que as pessoas estão lá para serem amigas. Aí fala assim, não, o fulano joga, como se isso fosse pecado. Mas ele está lá para um jogo, ele não está lá para ser amigo de ninguém. Ou seja, nós temos uma noção tão distorcida da verdade que nós não acreditamos nem na verdade que é dita. Aquilo é um jogo, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas acham que vão ficar amigas para o resto da vida. Ora, aquilo é um jogo, então o cara que está jogando é quem está fazendo o serviço bem feito. Ele está fazendo o que ele se propôs a fazer.
E esse julgamento nosso passa a ser equivocado, percebem? Porque julgar o cara porque ele está jogando, devia votar no cara exatamente porque ele está jogando. Ele foi lá para isso. E se ele está fazendo bem feito, ele merece o prêmio. Mas não, nós romanceamos, porque nós queremos que o mundo seja doce. Para o mundo ser doce, nós vamos ter que olhar o mundo com doçura. E quem olha o mundo com doçura não critica o outro. Olha como é complicado. Não é? Se eu falo que alguém não presta, eu já deixei de ser doce. Eu posso, claro, falar isso de forma bem suave. Eu posso falar assim, olha, meus queridos, sabe, eu acho que o comportamento dele não é dos mais recomendáveis. De vez em quando ele parece não sei o que, assim, parece que fica meio equivocado. Eu acabei com o cara, não acabei? Mas com amor, né? Vocês vão descobrir que vai ser amorosamente. Não importa se acaba com amor ou não, nós estamos acabando com a pessoa. Tem pessoas que emitem julgamentos terríveis sobre as outras, com uma doçura que quem é julgado nem percebe, acha que está sendo elogiado. E aí nós ouvimos o discurso do outro, e como foi feito com meiguice, aparentemente com meiguice, nós incorporamos o discurso do outro, porque se ele fala com aquela bondade, é porque é verdade. Não é assim? Então, nós temos que nos conscientizar, em todo esse processo, que primeiro, nós somos partidários sim. Ninguém fica em cima do muro. Nós temos opinião sobre tudo e sobre todos. Mas nós temos, e claro que nós temos opinião sobre nós. Só que aí a coisa vai ganhando cores não muito agradáveis. Porque, da mesma forma que nós temos opinião sobre os outros, equivocadas, distorcidas, não é assim? Enfeitadas com uma série de outras coisas que não obrigatoriamente é a verdade, como é a nossa opinião sobre nós mesmos? Ela é real? Será que nós, de fato, sabemos quem somos? Porque quando Jesus fala aqui, com o critério que julgar de sereis julgados, ele está nos dizendo o seguinte: você julga o outro do jeito que você se julga. Ele não está dizendo que vão nos julgar do jeito que nós julgamos. Na verdade, valem as duas coisas, porque é claro que eu vou receber aquilo que eu dou. Se eu saio distribuindo a verdade pelo mundo, eu tenho que estar preparada para receber a verdade do mundo a meu respeito. Acho que aquela moça hoje não está aqui. Não está, né? Porque aí entra aquilo que a gente conversou aquele dia, da forma como se coloca a verdade. O problema não é nós falarmos o que nós pensamos. É vermos se estamos falando no momento apropriado, se estamos sendo fraternos e qual é a nossa intenção. Tudo vai pegar, meus amores, essa palavrinha que chama intenção. Qual é a minha intenção? É ajudar ou é destruir? Ora, se eu não tenho certeza da verdade, como eu tenho certeza do meu sentimento? Hoje é meio filosófico o negócio, né? Mas é que isso tem tudo a ver com a nossa reflexão. Por quê? Será que nós conhecemos os nossos sentimentos de verdade? Porque se nós conhecêssemos, eles não nos enganariam, não é assim? Quando nós gostamos de alguém, seria incondicional. Ou deveria ser, porque eu gosto. Eu não mudaria de opinião no meio do caminho por alguma coisa que aconteceu, e daí eu digo o quê? Me decepcionei com você. Ora, como o meu sentimento então me enganou, e a gente fala, né, meu coração me enganou. Não é assim? Por quê? Por causa dessa coisinha de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento da nossa verdade. Porque nos passam uma série de informações que nós não questionamos. Não é assim? Todo mundo fala para a criança, você tem que tomar leite. Não é assim? Eu nasci, e na minha época ninguém sabia o que era isso, eu não consegui mal consegui mamar, minha mãe que conta, eu não tomava leite de jeito nenhum, e até hoje me faz muito mal. Eu não tomava leite.
Mas uma criança tem que tomar leite. É ou não é? E ninguém pensa por que ela tem que tomar leite. Será que não tem nada que substitui o leite? E eu estou falando isso nos dias de hoje, onde nós temos um monte de informação. Porque uma coisa é nós pensarmos na nossa vida numa cidade como São Paulo, outra coisa é pensar em quem vive no interior do Amazonas. Nós estamos falando de realidades diferentes, né, pessoal? Nós vivemos na cidade de São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo, com um volume de informação assustador. Nem que pode não ter televisão, não ter rádio, não ter celular, no ônibus e no metrô, o que houve de conversa já é suficiente para estar informado. Sobre tudo e mais um pouco. Não é assim? Né? Quem pega ônibus e metrô sabe o que eu estou falando. Ainda dá para ir dando uma lidinha assim, não é? Então não tem quem fala assim, eu não estava sabendo, numa cidade como São Paulo não tem desculpa. Com este volume de informação que nós temos alguns padrões que são extremamente inquestionáveis. Assim, inquestionáveis porque nós não perguntamos, né? Não perguntamos a razão daquilo, se aquilo tem lógica. Quando se lê aquelas coisas, alguém aqui lê o Caderno Equilíbrio da Folha de São Paulo? Estou dando um exemplo. Não, você lê, Sandra. Às vezes eles põem lá umas perguntas, o que é mito e o que é verdade. Toda a folha de medicina, que tem coisa sobre saúde, tem lá o que é mito e o que é verdade. Então tem umas coisas assim, gripado não pode chupar sorvete. É verdade? Não, é mentira, é mito. Por que qual é o mito? Porque não tem nada uma coisa com a outra. Você pode chupar sorvete. Não é o sorvete que vai te deixar resfriado ou gripado, ou muito menos, porque são vírus, são bactérias, são outras coisas que não têm a ver com sorvete. Então nós temos, quando eu falo dessas verdades, isso é muito complicado, porque quando nós começamos a questionar essas coisas, quem está gripado não pode lavar a cabeça, dormir com o cabelo molhado faz o cabelo cair. Todo mundo conhece, tudo que eu estou falando, acho que todo mundo já ouviu, né? E quem tem a minha idade, então, tinha uma bagagem de recomendações assustadoras, né? Era muito pior, gente. E aí a gente vai percebendo o que é discernir, ou seja, como vai avançando o entendimento. Porque discernir, como eu disse, é comparar coisas e é aprofundar o conhecimento, a reflexão, para poder fazer a escolha. Discernir é um processo complexo. Exige conhecimento, exige embasamento, exige fundamentação, exige conhecimento para poder argumentar. Filtrar informação, ou seja, discernir não é julgar. Porque a hora que nós nos damos ao trabalho de fazer tudo isso que é discernir, nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais a verdade para poder tomar partido. E podemos chegar à conclusão que os dois estão certos. E isso não é ser político nem ser demagogo. Porque todos nós estamos certos de acordo com o ponto de vista pelo qual olhamos. Não é? Todo mundo tem os seus motivos para fazer o que faz. E isso é que torna a vida muito interessante. Porque se nós nos propusermos a ouvir o argumento do outro, ou a explicação do outro pelo que ele faz, nós vamos começar a ampliar a nossa capacidade de discernimento. Porque nós vamos receber informações que vão tornar essa nossa verdade uma coisa um pouco mais complexa. E vão desenvolver em nós a tolerância, a compreensão, o entendimento do motivo do outro. Porque quando pedem os nossos motivos, será que sempre a gente sabe quais são? Quando a gente quer que filho faça alguma coisa, é típico, né? Você não vai sair hoje. Por quê? Porque não vai. É assim? Não sei se ainda cria filho desse jeito, né? Mas não podia perguntar por quê. Eu falo, né? Como é que é? Quem pode manda, quem é prudente obedece. Né? E na minha época tinha um ditadinho ótimo, que era assim, criança não tem vontade. Ponto. Né? Gente, isso é complicadíssimo. Porque sem argumentação, também não é sair por aí amolando todo mundo, transformando a vida de todo mundo no inferno, porque você quer tomar a decisão mais justa. Primeiro, né? Nossa justiça é tão relativa quanto a nossa verdade, ela é tão fragmentada quanto o nosso conhecimento, ou seja, nós não conseguimos ser absolutos, mas nós podemos procurar as formas de errar menos nas nossas opiniões e nos nossos julgamentos. Não está errado julgar, está errada a forma como nós julgamos.
Claro, Jesus não julgou ninguém. Todo mundo foi pedir ajuda, ele ajudou. Não é assim? Agora, nós ainda não chegamos lá. Então, nessa trajetória, como nós vamos chegar lá? Aprendendo o que é discernir, aprendendo a cuidar do nosso julgamento, pensando o seguinte: a hora que eu vou julgar uma situação, como eu tenho que pensar no que é o cumprimento da lei divina. Não se a pessoa está cumprindo, se eu estou cumprindo. Porque normalmente nós pensamos no cumprimento da lei divina assim: o fulano se comporta contrariamente à lei divina, não é assim? E em nome dele se comportar, eu chego lá e também desculpe. Porque eu já chego brigando, esperneando, xingando, ofendendo. Então, o erro dele justifica o meu. Nós temos que começar a pensar como nós vamos aplicar a lei divina. Lembrando que a lei divina é de amor, viu? Essa história de que aqui faz, aqui paga, Deus é pai, um dia acontece, cuidado. Né? Essa não é a lei divina. Porque Deus não se ofende conosco, Deus não se irrita conosco, Deus não perde a paciência, não fala assim, cansei de você. Porque também, né, nós entregamos os outros para Deus. Se ele for nos entregar para alguém, não tem, né? Não é? Ele está no topo da hierarquia. O que vai acontecer conosco se ele resolver abrir mão de nós? Então, quando nós formos julgar o outro, ou emitir qualquer tipo de parecer, comentário, né? Vamos lembrar da lei divina. E vamos pensar assim: no lugar da pessoa, vivendo o que ela está vivendo, que eu não tenho conhecimento pleno do que ela está vivendo, e mesmo que eu tenha, eu não sou ela, logo o meu sentimento, a minha reação, o meu código moral não é o mesmo, como eu agiria? Hamed dá um exemplo, inclusive, muito interessante. Ele fala assim que nós podemos criticar a prostituição à vontade. Mas outra coisa é criticar a prostituta. Olha que coisa complexa. Nós somos contra o crime, não é por isso que nós vamos matar os criminosos. São complexas essas coisas. Nós somos contra a droga, o fumo, não é por isso que nós vamos transformar os fumantes em bandidos. Não estou fazendo apologia do cigarro, estou fazendo um alerta de como a sociedade está se comportando. Porque é assim que a coisa está acontecendo. Nós acabamos punindo quem precisa de ajuda. Qual é o papel da sociedade? É ajudar o outro. Porque nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, para que um ajude o outro no seu processo evolutivo. Ora, qual é o meu papel com alguém que é dependente, com alguém que é carente, com alguém que está numa situação de fragilidade, seja física, seja emocional? Qual é o meu papel? Utilizando a lei divina. Ajudar. 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 Ajudar não é chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu estou aqui porque eu estou cansada de te ver nessa situação. Agora você vai tomar jeito porque eu vou cuidar de você, entendeu? Não é assim. É entender o que levou o outro a essa condição. Ninguém se mete na droga, no crime, na prostituição, no que quer que seja, se não tem um motivo para isso. E tem um motivo. Nós podemos até não concordar com o motivo, mas para a pessoa foi suficiente. E aí a coisa, por isso que o discernimento é complicado, porque o discernimento exige esse diálogo. E, meus amores, para isso nós precisamos de tempo. Porque nós vamos ter que, porque julgar é rápido, não é? Você olhou, não gostei. É que nem roupa na vitrine, não é? E tem algumas que você gosta, a hora que você experimenta, você perde um tempo e descobre que não servia mesmo em você. Né? Não é assim? Que ficava horrível com você, não importa. E daí você ainda perdeu tempo com uma coisa que você já, de olhar, já sabia que... Mas você fala assim, vou arriscar. Por que nós fazemos isso com as pessoas? Vamos arriscar com elas. Vamos arriscar a perder tempo, porque esse perder tempo é bem entre aspas,
e aumentar a nossa capacidade de discernimento. Vamos começar a ouvir os motivos dos outros. É aquela história, eu posso discordar de você até a morte, mas eu te dou o direito, isso não é meu, é de alguém aí importante, que eu nunca lembro quem é, mas eu te dou o direito de defender teu ponto de vista até a morte. E eu vou defender o meu até a morte. Eu te dou esse direito até a morte. Agora, eu posso discordar integralmente do teu ponto de vista. Sem transformar isso numa guerra, numa briga, mas trabalhando a troca de informações. As coisas para nós, ou são pretas ou são brancas. Ou é 8 ou é 888. Ora, como que nós evoluímos? Né? Porque nós estamos sempre num extremo ou no outro. Nós não vamos evoluir anulando o extremo. Nós vamos evoluir aproximando os extremos. Percebe? Nós temos que ir aproximando. Então, se é 8 ou 888, vai virar 4 e 444. Não, continua do mesmo jeito, desculpa, fiz tudo errado. Mas, sei lá, vai virar 16 e 444, é isso. Você vai aproximando os extremos. Que coisa horrível para fazer, né? Mas pega a linha do gráfico do zero, negativo, positivo. A nossa meta, todo mundo estudou matemática ou física em alguma época, então tem lá, né? O eixo, a linha X do gráfico, né? Você tem o zero e tem o lado direito positivo, o lado esquerdo negativo. Nós estamos nos extremos. A nossa meta é chegar no zero. O zero não significa nada, significa o ponto de equilíbrio. Ou seja, nós vamos ter que ir aproximando os extremos. É essa a nossa meta. Para isso, nós temos que ampliar o nosso discernimento. Nós temos que favorecer o entendimento. Para pararmos de julgar o outro. Porque nós julgamos o outro, segundo diz Hamed, segundo diz a psicologia. Tem algum psicólogo aqui? Não? Tem. Então, se eu falar besteira, que o psicólogo me corrige, tá? Porque eu não sou psicóloga, mas a psicologia diz, pelo menos popularmente se ouve muito isso, que a gente vê do outro o defeito que nós temos e não conhecemos. Falei besteira? É a projeção. Isto é um problema. Por que nós não conhecemos? Porque daí você fala assim, imagina, a hora que eu critico a prostituta, eu estou me comparando com isso, eu sou e não sei. Não é isso. Nós podemos estar criticando uma série de outras coisas que estão embutidas no processo. Estou certa? É? Porque nós, voltando para aquela verdade que não é absoluta e que é mais relativa sobre nós, porque a verdade que nós temos sobre nós é tão superficial como a que nós temos sobre o outro. Porque como nós nos julgamos, nós não nos conhecemos. Tanto que nós vivemos nos surpreendendo com as nossas capacidades de superação, com reações que nós imaginávamos que já tínhamos vencido. Não é assim? Ora, então é sinal que a gente não conhece completamente a situação em que nós estamos. Ou seja, nós julgamos o outro da mesma forma que nos julgamos, vocês percebem? Superficialmente. Sem ir à raiz do problema. Por isso, quando se fala de discernimento, ouvindo o que o outro tem a dizer sobre ele, pode aprofundar a nossa reflexão sobre o que nós temos a dizer. Porque depende da argumentação do outro, nós vamos ter que buscar informação para continuar a conversa. Senão ela deixa de ser um diálogo. E não pode falar assim, a bola é minha, vou embora, eu comecei a conversa, para aqui, porque não estou gostando do rumo. Tchau. Né? Não pode fazer isso. O diálogo exige troca de informação. Nós sempre achamos, a sociedade achava isso até um tempo, até o advento e a popularização da internet, que informação era poder. Informação não é poder. O que é poder é a forma como nós administramos a informação para gerar conhecimento. Então, o poder não está na informação, o poder está no conhecimento. E conhecer é apreender o sentido das coisas. Ver não é conhecer. Você nunca comeu um quindim, você olha para ele, você sabe que gosto ele tem? Não vem me falar quem não gosta que tem gosto de ovo, porque não tem. Né? Tem gosto de ovo, com açúcar, com coco, com gordura, com um monte de coisa assada. Eu adoro quindim. Né? Não tem gosto de ovo, tem gosto de um monte de coisa. Gosto de ovo tem gema crua.
Nem gemada tem gosto de ovo, porque gemada é ovo com açúcar, tem gente que põe canela, não é? Não é mais, percebe? Não é mais gosto de ovo. Quando nós começamos a esmiuçar as coisas, nós começamos a perceber e aprofundar a verdade sobre as coisas. Nós tiramos esses clichês da nossa vida. Está gripado? Não chupa sorvete. Dorme o cabelo molhado, vai cair cabelo. Nós começamos a acabar com esses clichês. Que é dessa forma que nós julgamos. A moda é um exemplo típico. Quem não é magro, não tem 1,80 m, não pesa 47 quilos, não tem o que vestir. Na moda, eu estou falando. Não é para seguir a moda, não é assim? Ué, gente, por que tem que ser assim? Porque as pessoas impõem isso sobre nós? Outra, por que nós temos que andar na moda? Por que cada um não pode usar aquilo que gosta? Por que isso? Não, se não tiver roupa de tal marca, de tal grife, se não usar tal bolsa. Um dia desses falaram para mim que não é chique combinar sapato com bolsa. Eu adoro combinar sapato com bolsa. Eu fiquei olhando para a cara da pessoa com uma cara assim. Eu lembrava assim, mas eu não estou preocupada com isso. E me sentiu ser mais assim, eu não me senti porque eu não estou preocupada, mas a impressão que eu tinha é que a pessoa estava me taxando assim como ser mais cafona da face da terra. Combinar sapato com bolsa é uma coisa horrível, segundo ela. Eu discordo, mas até aí, né? Entende? Por que nós temos que ter esses padrões de comportamento? Está usando bolsa amarela, tu não sai na rua de bolsa amarela. Não é? Gente, é deste julgamento que Jesus fala. É um julgamento completamente superficial, que não nos leva a conhecer o outro, nem a aprofundar o conhecimento sobre nós mesmos. Para encerrando aqui, né? Vou usar Emmanuel aqui. O que ele nos diz o seguinte: em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança. Estou lendo mensagem errada, desculpa. Achei que não estava muito... Não te permitas pensar ou agir diante de alguém sem que a fraternidade te comande as definições. Fraternidade. O que é fraternidade? É um tipo de amor. Quando se fala que Jesus trouxe a lei do amor, não, a lei do amor sempre esteve aí. Jesus trouxe, na verdade, a ética da fraternidade. Ele mandou nós sermos irmãos e nos amarmos como ele nos amou. Amai-vos uns aos outros, ou seja, sejam fraternos. É essa a meta. Os gregos têm Deus para tudo, né? Mas eles tinham vários deuses do amor, para níveis diferentes de amor. E Eros era o deus da sensualidade, do amor sensual. Eu sempre esqueço o nome, mas tem uma palavra que significa a fraternidade, eu não lembro agora a palavra grega específica, se alguém lembrar pode me ajudar. E tinha ágape, que era o amor universal. Jesus praticava o amor universal, mas ele nos pediu para ficar na fraternidade. Nós ainda estamos aonde? No erotismo. Com umas pinceladas aí de fraternidade, mas ainda estamos mais para Eros, né? Eros é o cupido, né? Mais para Eros do que para a fraternidade. A nossa meta, antes do amor universal, antes da lei do amor, é sermos fraternos, tá? E aí nos diz também Emmanuel, se conseguirmos discernir o bem do mal, olha que coisa fantástica, é que já conhecemos o mal e o bem. Olha que é lindo, né? E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Olha que lindo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Primeiro, errado não existe, né? Mas popularmente a gente fala o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bem ou mal. O mal também não existe. Ele é a oposição. O descumprimento do bem leva ao mal. Qual é o bem? É a lei divina. Qual é a lei divina? É a lei do amor. Qual é a nossa meta para chegarmos na lei do amor? É sermos fraternos. Para sermos fraternos, nós vamos ter que ser tolerantes, benevolentes, compreensivos. Vamos aprender a praticar o discernimento. Para daí pensar na correção. E como vai se dar a correção? Pelo exemplo. Como Jesus deixou todo o seu ensinamento para nós. Pelo exemplo. Ele não escreveu nada. Eu brinco sempre que o Evangelho, na verdade, né? Se a gente for considerar que alguém escreveu o que ele disse, que dois escreveram o que falaram que Jesus disse, isso popularmente tem um nome.
não é? Um falou que o outro disse, que fez, nossa senhora, né? É assim que nós temos as informações de Jesus. E até hoje nós conseguimos colocar em prática, mesmo tendo vindo desse jeito. Imagina se ele tivesse escrito de próprio punho. A coisa ia estar muito difícil. Então, vamos nos pegar ao exemplo dele. Vamos lembrar sempre, cada vez que pedirem a nossa opinião, vamos dar. Nós temos que treinar, gente, né? Você não dou mais opinião sobre nada, não. Não vai aprender, não vai ter discernimento, não vai ter troca. Mas vamos pensar se nós estamos sendo fraternos. Porque é fácil ver o defeito do outro, mas é difícil ver que o outro tem qualidades. É a historinha de Jesus com o cachorro na beira da estrada. Todo mundo conhece, mas é sempre bom lembrar. Né? O cachorro estava lá, morto, em decomposição, fedido. Os apóstolos falavam assim, ai, coisa horrível, esse cachorro está morto, fedendo. Jesus chegou, olhou, falou assim, que belos dentes ele tem. Não vai depois dizer que é para te morder, porque nem sempre. Né? Não é assim? Vamos aprender que o que nós dermos, nós vamos receber. Se nós não queremos que as pessoas cheguem para nós falando um monte de desaforo, vamos parar de falar desaforo para os outros. Isso não vai significar que ninguém vai nos falar desaforo. Mas quando falarem, nós vamos deixar de lado, porque isso não é importante, gente. O mal não é importante. André Luiz nos diz na Agenda Cristã, o mal não merece comentário em momento algum. E nós comentamos o mal, reclamamos do mal. Vamos começar a agir no bem, pensar no bem, falar no bem e procurar no outro o que ele tem de melhor. Para isso nós vamos ter que conversar com ele, trocar informação, dialogar, aumentar o nosso nível de relacionamento e não virtual, né? Tem que ser cara a cara, tem que ser uma coisa presencial. Porque aí, no olho, fica muito mais difícil nós nos sentirmos enganados. E mesmo assim, muitas vezes nos enganamos pelos sentimentos, por todas aquelas outras coisas que estão por aí. E quando nós nos desiludirmos, nos decepcionarmos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, não com o outro nunca é responsável por isso. Vamos entender o que nos levou a isso. E vamos perceber que nós estávamos num momento de fragilidade emocional, de carência afetiva, estávamos querendo nos sentir melhores do que somos, o nosso orgulho, não importa, nós vamos começar a conhecer aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Tá bom? Beijinho, obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um botãozinho. Vamos lá, gente, aproveitar que a Ati é aqui para perguntar, para aprender um pouquinho, né, cara? Aprender do julgamento, que é muito difícil esse negócio de discernir. Mas a gente vive julgando, né? Vive julgando. É tão fácil. Mas que é complicado, né? Discernir é complicadíssimo. E amar também é muito complicado. A gente diz que ama, né? Vive dizendo. A doutrina de Jesus, basicamente, é o amor, né? E a moral. E a gente está ali, querendo chegar lá. E chega um dia qualquer, né? Fazer uma pergunta. Jesus disse, ajuda-te que eu te ajudarei. O Evangelho ensina a gente a ajudar o próximo, né? O próximo não tem que dar uma abertura para a gente poder ajudar ele? Bom, ajudar o próximo é a coisa mais complicada do mundo, porque ajudar o próximo é dar ao outro o que o outro precisa, não o que nós achamos que ele quer. O que ele precisa, às vezes nem ele sabe o que é, porque ele acha o que ele quer. Como que as nossas preces são? Quando fala, ajuda que o céu te ajudará, é o quê? Pedir, obtereis. Como que é a resposta às nossas preces? Nós pedimos, eles me falaram que eu não devia falar isso, mas eu vou falar, porque eu acho que é a coisa mais prática do mundo. Nós pedimos, Deus, dá-me paciência, afasta de mim essa situação, né, assim, e acontece o quê? A prece não é atendida? De que forma? Surge a situação para você desenvolver a paciência, a tolerância. Deus respondeu a prece. Ele deu o que eu preciso, não o que eu quero. Porque o que eu quero, que ele afaste de mim todas as situações que me tiram a paciência. Não é a situação que tira a paciência, sou eu que não tenho paciência. Porque isso é complicadíssimo, gente. Nós achamos que é tudo de fora e é tudo de dentro. As coisas não são de fora para dentro, elas são de dentro para fora.
Então, o que me tira a paciência, pode não tirar a paciência de outra pessoa. Aliás, é normal. Eu e minha mãe juntos é muito engraçado, porque tudo que me irrita não irrita ela. E aí eu fico mais irritada, é óbvio. Porque não tem coisa pior do que você ficar irritada com uma situação que o outro que está do seu lado não está irritado, não é? E fica falando assim para você. Outra coisa, a pessoa está irritadíssima, você chega para ela e fala assim, calma. Não é a hora de você falar algumas coisas. Porque você não está dando para ela aquilo que ela precisa. O que ela precisa é um ombro para ela gritar, espernear, xingar, chorar. Depois que ela desabafar, ela mesma vai encontrar o equilíbrio. Mas nós fazemos o quê? Queremos que a pessoa mude de opinião. E a gente arranja o quê? Isso. A gente acaba brigando com a pessoa, porque, na verdade, nós estamos querendo que ela desenvolva alguma coisa que ela não desenvolveu, e nem nós. Porque como nós não desenvolvemos, nós vamos nos irritando com o comportamento da pessoa, não é assim? E vira um bafafá, né? Um bafafá. Porque, em vez de acomodar a situação, a gente põe lenha na fogueira. Fala assim, mas a minha intenção não era essa. Sim, mas eu fiz tudo pelo caminho errado. Eu quis. E aí, aquela ditadinha, né? Boa vontade é um problema, né? Porque boa vontade não resolve as coisas. O que resolve é a atitude no bem. E como é a atitude no bem? É a compreensão do outro, é o entendimento do momento do outro. O outro está caindo a casa, perdeu tudo, não tem nada. Você fala assim para ele, olha, se equilibra, tem fé. Vai passar. É difícil, gente. Não é que ele não tem fé, ele não tem comida, ele não tem roupa, ele perdeu tudo, e daí? Aí a gente dá o que está rasgado, velho, que ninguém quer, e ainda quer que ele arranje um emprego legal, né? Com a roupa que nós damos. Estou sendo bem popular, mas é isso que acontece, né? Quem recebe doação de roupa no centro espírita sabe o que vem, né? Ainda quer que o cara arranje emprego. E ainda brigamos com ele se ele não arranja. Te dei até roupa, daí você vai ver o que deu, tudo fora de moda, caindo de pedaço, sem botão, né? Um botão de cada cor, isso não está na moda. Né? Então, é complicado. Ajudar o outro é a coisa mais difícil. A caridade material é fácil. A pessoa está sem dinheiro, você vai lá, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você vai lá dar o dinheiro para a pessoa, resolve o problema dela naquele momento. Mas e a caridade moral? É essa que nós temos que aprender a fazer. E essa é complicadíssima. E é também entender o que nós precisamos. Os problemas surgem não para serem resolvidos pelos outros, para serem resolvidos por nós, porque isso vai nos levar à evolução. Não é para sofrer. É para resolver. Enquanto sofre, resolve? Não, pior. Então, esse ajudar os outros é difícil mesmo. Porque a gente não sabe muito ajudar a gente também. É um problema de conhecer a necessidade que nós temos. Mais alguma coisa? É só uma historinha que eu ouvi, que eu achei muito importante, assim, no caso que você está falando a verdade. O que é a verdade, né? Contei uma história que Deus, para ajudar o planeta, ele mandou um grande espelho para que fosse chamado verdade, para que todo mundo pudesse se enxergar e visse a verdade. Só que no meio do caminho, os anjinhos lá se embananaram e quebrou-se em 1000 pedaços. E quando as pessoas da Terra ouviram, saíram todo mundo correndo para pegar essa tal da verdade. Só que cada um pegou um pedaço desta verdade. Então, por isso fica tão difícil enquanto saber o espelho a tua não verdade. tiver, enquanto não juntar o quebra-cabeça. Por isso que é difícil ver a tua verdade e a minha verdade, né? E é complicado para as pessoas mesmo compreenderem isso, né? E aí, isso é importante também, porque essa mania de que nós temos a verdade nos torna teimosos, irredutíveis. Nós não queremos mudar de opinião. A nossa verdade muda e demora para a gente perceber que a verdade mudou. E nós ficamos arraigados a alguns padrões de comportamento complicados, né? Kardec diz na Gênese, que, no texto que ele fala sobre a reencarnação, que quem acredita na reencarnação não tem motivo para ter preconceito de tipo algum. Gente, preconceito é um problema seríssimo, porque inclusive a criança não tem preconceito, nós é que passamos o preconceito para a criança. Não é? De todo tipo. E agora com essa gripe suína, então, que não é suína, H1, né? Não falava o nome certo. Só vamos chamar de ignorante.
Mas essa gripe aí, a gente percebe quantos preconceitos se põem nas pessoas. Não é? E nós passamos o preconceito para o outro. A criança, ela naturalmente é espontânea. A verdade dela parece que é outra. E aí a gente começa a deixá-la quadradinha dentro daquilo que a sociedade exige. Para a sociedade mudar, vai ter que mudar a exigência. Tem que mudar o nível de... Agora, claro, criar um filho dentro de um nível de exigência que não é o da sociedade é complicado, é. Você que está com um bebezinho aí, né? Não é tão bebê assim, é bebezão. Mas é o esforço que nós temos que fazer para tentar mudar essa situação estabelecida. Senão a gente vai replicando. Então, não dorme com o cabelo molhado, você vai cair. Não é assim? Percebe? Isso mostra o tamanho, desculpa a palavra, pessoal, da nossa ignorância. Ou da nossa falta de reflexão. E aí, o quanto a verdade está fragmentada. É um quebra-cabeças, que só vai pela união mesmo. Tá? Obrigada, Sandra, da historinha. Gente, obrigada, viu? Beijo para vocês. Até. Obrigada, Kátia. Nós até agora aprendemos mais um pouquinho. Como eu disse no início, nós, com essa palestra da Kátia, nós vamos trabalhando aqui a nossa reforma íntima. Nós vamos tentando melhorar um pouquinho mais. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem aí a eternidade até chegar lá. Então, a gente tem que caminhar um passinho na frente do outro e trabalhar cada dia da semana ou cada dia do mês uma das nossas imperfeições, até chegarmos ao ponto que será o meio daquela linha positiva e negativa. Até agora nós recebemos bastante, porque enquanto a nossa companheira explanava a tese da noite, nós éramos atendidos aqui por espíritos amigos, por médicos, pelos nossos anjos de guarda. Eles estavam ao nosso lado o tempo todo, vendo a necessidade de cada um de nós. Nesse instante, para que nós possamos treinar um pouquinho já o nosso interior, vamos vibrar para aquelas pessoas mais necessitadas. E vibrar significa doar o que nós temos de melhor. Emitir um pensamento de amor, de paz e de tranquilidade. E nós vamos fazer isso, em primeiro lugar, pelo nosso planeta Terra. Vamos envolvendo os nossos dirigentes, para que eles possam achar um caminho. Vamos colaborando com eles, para que possamos chegar a um denominador comum. Então vamos mentalizando o planeta Terra com a palavra paz, em letras doiradas. Vamos agora até os hospitais, onde lá se encontram irmãos nossos necessitados. Vamos pedindo a Jesus que nos acompanhe nessa caminhada, que abençoe a cada um daqueles que lá estão, que eles possam ter força, coragem, resignação. Vamos até os asilos, onde lá estão aqueles nossos companheirinhos que já batalharam. Vamos abraçando a cada um deles, pedindo novamente ao Mestre que dê forças, compreensão e coragem. Vamos vibrando pelas crianças que perambulam pelas ruas, pelos nossos irmãos dependentes de tóxico. Vamos vibrando pelos indigentes que caminham aí pelas ruas. Vamos até os nossos lares. Vamos entrando ali pela porta principal, sempre na companhia do Mestre, pedindo a Ele que deixe lá a paz, o amor, o equilíbrio. Vamos deixando aqui no salão uma vibração em branco para que seja levada onde se fizer necessário. Que esses espíritos amigos possam, através dessa vibração, ajudar a todos aqueles irmãos que aqui estão.
Vamos vibrando por nós mesmos nesse instante, depositando aos pés do Mestre as nossas dificuldades, os nossos problemas. E assim, meus irmãos, agradecido ao plano espiritual que aqui está conosco, agradecendo a Jesus pela oportunidade de aprendizado, que nós possamos expandir esse amor a todos que chegarem até nós. Graças a Deus. Nós terminamos a primeira parte do nosso trabalho. Eu vou pedindo a todos que fiquem aqui em silêncio, aguardando paz, mentalizando aquilo o que vieram buscar aqui, mentalizando a imagem de Jesus aqui atrás e pedindo a Ele que possa nos ajudar, nos amparar. Obrigada a todos.